Fim da era Bolsonaro na política brasileira. Mas será que o bolsonarismo realmente chegou ao fim? Hoje, vamos mergulhar nesse tema polêmico que está dividindo o país. É um assunto que realmente mexe com as emoções de todos, não é? Seja você um apoiador ferrenho ou um crítico contundente de Bolsonaro. Exatamente. E é por isso que a notícia de seu possível afastamento da vida política tem causado tanto alvoroço. Bem, para contextualizar, Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil de 2019 a 2022, eleito com 55,13% dos votos válidos em 2018. Um mandato, digamos, polêmico, para dizer o mínimo. Bolsonaro ficou conhecido por suas declarações controversas e sua postura combativa, não é? Sem dúvida. Temas como meio ambiente, direitos humanos e a gestão da pandemia de Covid-19 foram pontos de intenso debate. Agora, após perder a eleição de 2022 para Lula por uma margem de apenas 1,8%, Bolsonaro enfrenta uma série de investigações. É verdade. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando ações que podem tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. Mas, você acha que isso realmente significaria o fim de sua influência política? Bem, essa é a grande questão. Um jornalista renomado fez uma análise interessante sobre isso recentemente. Ele argumenta que, mesmo inelegível, Bolsonaro ainda manteria uma base de apoiadores significativa. Em 2022, ele recebeu mais de 58 milhões de votos, o que não é pouco. E nas redes sociais ele ainda tem milhões de seguidores, não é? Isso é uma plataforma e tanto. Exatamente. No Twitter, por exemplo, Bolsonaro tem mais de 10 milhões de seguidores. O jornalista sugere que ele poderia se tornar uma espécie de líder nos bastidores, influenciando a política, mesmo sem poder se candidatar. Interessante. Isso nos faz questionar o que realmente significa vida pública nos dias de hoje, não é? Com as redes sociais e a mídia 24 horas, as linhas entre público e privado estão cada vez mais borradas. Totalmente. E no caso de Bolsonaro, essa distinção sempre foi particularmente nebulosa. Lembra das lives dele durante a presidência? Falando de política de bermuda dentro de casa? Isso criou uma conexão muito forte com seus apoiadores. É verdade. E como você acha que isso afetaria o cenário político brasileiro como um todo? Bem, o jornalista argumenta que o bolsonarismo, como movimento político, transcende a figura de Bolsonaro. Mesmo que ele seja afastado da vida pública oficial, as ideias e sentimentos que ele mobilizou continuarão presentes na sociedade brasileira. Isso me faz pensar no desafio de reconciliação nacional. Como o Brasil pode superar essas divisões profundas que se intensificaram nos últimos anos? Essa é uma questão crucial. O jornalista fez um paralelo interessante com outros países que passaram por períodos de intensa polarização política. Por exemplo, nos Estados Unidos, após a presidência de Trump, vemos que as divisões persistem mesmo com ele fora do cargo. É um processo lento, não é? A cura dessas feridas sociais pode levar anos, até décadas. Exatamente. E o jornalista argumenta que, independentemente de suas opiniões sobre Bolsonaro, é crucial que os brasileiros encontrem maneiras de dialogar e construir pontes. Ele cita dados de uma pesquisa recente que mostrou que 77% dos brasileiros acreditam que a polarização política está prejudicando o país. Nossa, esse número é realmente alto. Mostra como a situação está afetando a população em geral. Sim, e não para por aí. A mesma pesquisa mostrou que 62% dos entrevistados já tiveram conflitos com amigos ou familiares por causa de diferenças políticas. É um cenário preocupante. Uau, isso é, perturbador. E como o jornalista vê o futuro do Brasil nesse contexto? Ele apresenta uma visão cautelosamente otimista. Argumenta que esse momento de possível transição pode ser uma oportunidade para o Brasil repensar muitas questões fundamentais. Talvez seja uma chance de construir novos consensos, de buscar caminhos que unam mais do que dividam. Interessante. E ele dá alguma sugestão concreta de como isso poderia ser feito? Sim, ele menciona algumas iniciativas promissoras. Por exemplo, há grupos de diálogo que reúnem pessoas de diferentes espectros políticos para discutir temas controversos de forma respeitosa. Essas iniciativas têm mostrado resultados positivos em pequena escala. Oh, isso soa promissor. Mas você acha que isso pode funcionar em larga escala? Bem,
O jornalista reconhece que é um desafio enorme, mas ele cita exemplos históricos de países que conseguiram superar divisões profundas. A África do Sul pós-apartheid é um caso frequentemente mencionado, com sua Comissão de Verdade e Reconciliação. Certo, mas o Brasil não passou por algo tão extremo quanto o apartheid, não é? É verdade, as situações são bem diferentes. Mas o princípio de buscar a reconciliação através do diálogo e do reconhecimento mútuo pode ser aplicado. O jornalista argumenta que o Brasil precisa encontrar seu próprio caminho para a reconciliação, baseado em sua história e cultura únicas. Entendo. E quanto ao futuro político imediato? Como o possível afastamento de Bolsonaro afetaria as próximas eleições? Ótima pergunta. O jornalista especula que poderíamos ver uma fragmentação do campo conservador. Sem Bolsonaro como figura central, outros líderes poderiam emergir, possivelmente com um discurso menos polarizador. Isso poderia realmente mudar a dinâmica política do país, não é? Sem dúvida. Mas o jornalista também adverte que é cedo para fazer previsões definitivas. A política brasileira é conhecida por suas reviravoltas surpreendentes. É verdade. Bem, parece que temos muito o que observar nos próximos meses e anos. Certamente, e acho que esse é um bom ponto para encerrarmos nossa discussão de hoje. O possível fim de Bolsonaro na vida pública é mais do que apenas o fim da carreira de um político. É um momento que nos convida a refletir sobre o tipo de país que queremos construir. Muito bem colocado. E como o jornalista concluiu em sua análise, o verdadeiro teste para o Brasil não será o que acontece com Bolsonaro, mas como a sociedade brasileira escolhe seguir adiante. Exatamente. Esperamos que essa discussão tenha sido esclarecedora e que tenha provocado reflexões importantes em nossos ouvintes. Sim, e gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Lembramos que este é um tema complexo e em constante evolução, então continuem se informando e formando suas próprias opiniões. E não se esqueçam de nos acompanhar em nossos próximos episódios, onde continuaremos a explorar temas relevantes para a sociedade brasileira. E lembrem-se, o diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para construirmos um Brasil melhor para todos. Boa noite. Futuro do Brasil. Desafios e oportunidades para a sociedade brasileira. A análise da situação política brasileira, especialmente no contexto da presidência de Jair Bolsonaro, revela não apenas um momento de transição, mas também uma oportunidade crucial para a sociedade brasileira refletir e decidir seu caminho futuro. O que se destaca é que o verdadeiro teste para o Brasil não reside apenas nas ações de um líder, mas sim na capacidade coletiva da sociedade em responder, reagir e moldar seu destino. Esta reflexão é fundamental, especialmente em tempos de incertezas e polarização. Desde a eleição de Bolsonaro, o Brasil tem enfrentado uma série de crises políticas, sociais e econômicas. A polarização aumentou e o discurso do ódio se tornou uma prática comum nas redes sociais e na vida pública. No entanto, é importante ressaltar que essa situação não é inédita. O Brasil possui uma rica história de lutas sociais e políticas. As manifestações de 2013, por exemplo, foram um sinal claro de que a população estava disposta a se mobilizar em busca de mudanças. Assim, a forma como a sociedade brasileira decide avançar a partir de agora será determinante para o futuro do país. A sociedade brasileira sempre foi resiliente. O legado de resistência e luta pela democracia é profundo e serve como uma base sólida para enfrentar os desafios atuais. A mobilização social pode ser uma poderosa ferramenta para pressionar por mudanças e garantir que os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. Ao observarmos o panorama atual, torna-se evidente que a participação ativa da população será crucial para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Um dos pilares fundamentais para o avanço da sociedade brasileira é a educação. A capacidade de discernir informações, compreender contextos e desenvolver uma visão crítica sobre o que ocorre ao redor é essencial. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde a desinformação se espalha rapidamente, a educação se torna um antídoto poderoso contra a manipulação. Investir em educação de qualidade e promover o acesso a informações confiáveis são passos cruciais para fortalecer a democracia e garantir que a sociedade brasileira tome decisões informadas. Além disso, a educação deve ir além do currículo tradicional. É necessário fomentar o pensamento crítico, a empatia e o engajamento cívico desde os primeiros anos de escolaridade. Dessa forma, a nova geração estará
mais preparada para enfrentar os desafios futuros e contribuir para uma sociedade mais coesa e solidária. A comunicação entre diferentes segmentos da população também deve ser incentivada, promovendo um diálogo aberto e respeitoso que permita a construção de pontes e a superação das divisões. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo na mobilização social em várias partes do Brasil, desde movimentos em defesa do meio ambiente até campanhas por direitos humanos. A sociedade brasileira tem se mostrado disposta a lutar por suas causas. Essa mobilização é um sinal claro de que a população não está disposta a aceitar passivamente as injustiças e desigualdades que persistem em sua sociedade. A força da mobilização social está em sua capacidade de unir pessoas em torno de uma causa comum, independentemente de suas diferenças. Quando os cidadãos se unem para exigir mudanças, eles se tornam uma força poderosa, capaz de influenciar políticas e decisões governamentais. Portanto, o futuro do Brasil dependerá da capacidade da sociedade de se organizar e agir coletivamente em prol de um objetivo maior: a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. A juventude tem um papel fundamental na construção do futuro do Brasil. Com suas ideias inovadoras e sua energia, os jovens podem ser agentes de mudança significativa. Em um mundo onde a tecnologia e as redes sociais desempenham um papel crucial, os jovens têm a oportunidade de se mobilizar e amplificar suas vozes de maneiras que nunca foram possíveis antes. Essa geração está mais conectada e informada, e isso pode ser um poderoso motor de transformação. Além disso, é fundamental que os jovens sejam incentivados a participar ativamente dos processos políticos e sociais. O voto, a participação em movimentos sociais e a atuação em espaços de decisão são algumas das maneiras pelas quais a juventude pode influenciar o futuro do país. É preciso criar um ambiente que valorize as contribuições dos jovens e promova a sua participação em todas as esferas da sociedade. Diante dos desafios atuais, o Brasil encontra-se em uma encruzilhada. As decisões que a sociedade brasileira tomar agora serão decisivas para o seu futuro. O verdadeiro teste não é apenas o que acontecerá com Jair Bolsonaro, mas como a população escolherá seguir em frente. A educação, a mobilização social e a participação da juventude são elementos essenciais para a construção de um Brasil mais justo e democrático. Portanto, é hora de refletir e agir. A sociedade brasileira deve se unir em torno de valores comuns e lutar por um futuro que respeite a diversidade, promova a igualdade e garanta os direitos de todos. Com um olhar atento e uma determinação renovada, é possível construir um Brasil que seja verdadeiramente representativo e justo para todas as suas vozes.